todos! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, independente do horário que estiverem assistindo essa live. Sejam todos bem-vindos ao Instagram do Lex e também das outras redes sociais, do YouTube. Que possamos hoje conversar sobre o Evangelho, recebendo as bênçãos divinas e que possamos assim nos fortalecer, iniciarmos bem este dia e continuar assim ao longo da semana. Sejam todos bem-vindos, Aline, Cavalcante, Pati. Bom dia, Aline. Então, para a gente poder iniciar, vamos fazer a nossa prece inicial. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, não como ritual, mas sim como uma forma mesmo de nos concentrarmos melhor. Vamos agradecer a Deus por este momento, por este Evangelho, que possamos nos conectar a Deus e a espiritualidade benfeitora, recebendo as energias necessárias para a gente continuar a nossa caminhada evolutiva. Que a espiritualidade possa nos orientar, nos guiar sempre para o caminho do bem. E que possamos, assim, utilizarmos essas orientações ao nosso favor, de modo a buscarmos essa transformação interior. Graças a Deus. Então, só para confirmar antes, queria saber se vocês estão me ouvindo e me vendo direitinho. A gente vai conversar sobre continuar o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, e vamos hoje conversar sobre os itens 13, 14 e 15, que é o mundo de expiações e provas. Certo, então estão todos me ouvindo direitinho. Então, capítulo 3. Capítulo 3. Oi, Manu. Imaginei que fosse por causa da foto, mas não tinha certeza. Os itens 13 a 15. Só fixar aqui direitinho pra gente visualizar melhor. Que são os itens relacionados a mundos de expiações e de provas. Então sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho. Vamos já fazer a leitura para a gente continuar este momento. Já fizemos a nossa prece inicial. Então, o item 13 se inicia da seguinte forma. Então, lembrando, o capítulo Há muitas moradas na casa de meu pai e mundos de provas e expiações. De expiações e de provas. Então, nós temos assim. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é o mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Bom dia, Lana. Então, olha só nesse primeiro item que a gente pode conversar, né? Acerca de quê? A Terra, nós estamos aqui no planeta Terra. É bom nós lembrarmos que existem diferentes categorias de planetas. E nós estamos na categoria de provas e expiações. Então não estamos no mundo primitivo. A gente já passou por esse processo. Como que seria esse mundo primitivo? No mundo primitivo, as paixões e os instintos são ainda mais intensos do que aqui na Terra, onde nós nos encontramos no mundo de provas e expiações.
Então, nós temos assim, instintos ainda, mas nós temos também, além do grau evolutivo mais elevado em relação aos nossos irmãos que estão em mundos primitivos, temos também a questão da inteligência, desse grau de inteligência mais elaborado. E assim, como que seria, a gente pode então se perguntar, então, como que seria esse mundo, como que acontece isso? Como que é esse mundo de provas e expiações? Então, nós estamos aqui no planeta Terra, a gente tem a possibilidade, através disso, de passar por situações que são provas e expiações. E o que é que seriam essas provas? Provas são como testagens pelas quais nós passamos, como testes mesmo, como provas que nós passamos, para saber como que a gente vai ali se sair em determinada situação. Às vezes a gente se dá bem, às vezes nem sempre. Mas não é algo que a gente está ali fazendo, não é uma situação pela qual nós passamos por conta de algum equívoco que nós cometemos. Já nas expiações, que é o que a gente tem de maior predominância aqui na Terra, a gente passa por situações de dores, de dificuldades, por conta, como uma reação aos equívocos que nós cometemos. É interessante a gente sempre lembrar que não é a questão de a lei de Italião, não é nesse sentido. Porque é olho por olho, dente por dente, e assim eu vou pagar por todos esses pecados cometidos de uma forma, de um grau de intensidade igual ao que eu cometi. Não é nesse sentido. Até porque o amor cobra uma multidão de pecados, como Joana de Ângeles nos coloca. Então a gente tem, assim, a partir disso, a possibilidade de nos melhorarmos através dessas expiações pelas quais nós passamos, não como um sentido de punição, e sim no sentido de buscarmos, assim, de termos essa possibilidade de levantarmos, de levantarmos depois dos equívocos que nós cometemos, de conseguirmos seguir um outro caminho. É uma oportunidade que Deus nos confere. E então, essas expiações, elas vão nesse sentido, de podermos, assim, evoluirmos a partir disso. Assim como também a prova, através das provas é possível a gente evoluir e também contribuir uns com os outros. Então, nós estamos aqui, né, nesse mundo de provas e expiações. A gente não vai ficar aqui, a Terra não vai ser sempre um mundo de provas e expiações, assim como os outros planetas não vão estar sempre nessa mesma categoria ou do mundo primitivo ou de provas e expiações, porque a gente vai sempre assim evoluindo. A gente vai, por mais que muitas vezes a gente ache que não está, né, parece que a gente acha que está retroagindo, esse retrocesso não existe. O que acontece sempre é o progresso. E assim, a gente passa por essas situações, como por exemplo dessa pandemia, ou mesmo as dificuldades relacionadas às enfermidades que nós enfrentamos conosco ou com os nossos familiares, ou mesmo situações mesmo de convivência uns com os outros, situações delicadas que nós vemos no cotidiano. Todas as situações, sejam elas provas ou expiações, a gente vai podendo aprender com elas, para que a gente possa ir alcançando outros graus evolutivos, né, no nosso planeta. E a gente vai passando, por exemplo, né, o que a gente muito quer, dessa prova e expiação para um mundo de regeneração. E a gente está, assim, para isso, a gente está passando por uma transição planetária. Então, a gente está aqui na Terra, não tem só... A gente tem, assim, um misto de experiências, de situações e todos nós, assim, caminhando nisso. E a gente tem tanto os nossos equívocos, como também tem coisas mais interessantes que nós já fazemos, tanto no sentido de intelectual, como também no sentido moral. Temos irmãos que nós temos assim como exemplo, né? Irmãos que estão buscando o trabalho, buscando o amor, buscando o perdão. A gente tem um exemplo grandioso de Jesus, que é o nosso maior exemplo, o nosso modelo e guia. Bom dia, Jaqueline. Nós temos também irmãos que estão conosco nessa caminhada, Irmã Dulce, prestativa, que nos trouxe esse exemplo de abnegação e de cuidado com os irmãos necessitados, tanto materialmente, fisicamente, como também espiritualmente. Nós temos também exemplos como Chico Xavier, que buscava assim, ajudava a aliviar as dores de irmãos que perdiam seus entes queridos, né? Após o desencarne desses entes queridos, ficavam transtornados, e Chico Xavier trouxe, através da psicografia, através, claro, também do auxílio da espiritualidade, cartas para suavizar essas dores, e trabalhou lindamente com a mediunidade,
buscando assim, boa parte do tempo dele era destinado aos trabalhos de psicografia e de auxílio a quem precisasse. Nós temos também Divaldo também realizando esses trabalhos através, por exemplo, da Mansão do Caminho e também através de palestras. Então, é interessante nós entendermos que nós temos diferentes formas de ajudar e de ser ajudados. E por mais que nós tenhamos aqui, estejamos num planeta em que as expiações elas predominam, nós temos formas de buscarmos sair dessa situação de sofrimento, da situação de dor que nós enfrentamos. E através dessas oportunidades de trabalho, seja na igreja ou em outro centro religioso ou no centro espírita, enfim, nós temos essa oportunidade de sairmos dessa situação muitas vezes dolorosa e desconfortável. Então, para a gente entender assim que mesmo com tanto sofrimento, nós temos sim outras possibilidades para que a gente possa assim, alcançar a felicidade que Jesus tanto nos falou. Felicidade que não é deste mundo, porque nós ainda estamos muito apegados às experiências materiais, estamos muito centrados ainda nessas experiências materiais, ao ter e não ao ser, ao ter posse de algo ou de alguém, e a gente assim pensa que a nossa felicidade está inserida nisto e não na nossa evolução espiritual. Então a ideia é, através dessas provas e expiações, caminharmos e chegarmos assim a um grau evolutivo, a um outro grau evolutivo e assim a um outro mundo, que é o mundo da felicidade que Jesus nos colocou, que não vai ter assim essa preocupação com o ter, com a posse, com essa desigualdade social que nós enfrentamos. Não vai ter assim essa questão de um subir em cima do outro, de um querer estipar o outro, seja por questões econômicas, políticas, religiosas, sociais. Então a gente está caminhando para alcançar esse mundo de felicidade que Jesus nos informou que existe. Então a gente, continuando aqui no item 14, nós temos o seguinte: entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação, como nós já colocamos. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais vão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Então nós temos diferentes graus evolutivos aqui na Terra, nem todo mundo vem para espiar. Claro que nós temos também, além das provas e expiações, temos também as missões. Tem espíritos que passam por determinadas situações difíceis, delicadas, ou que exigem muito desse espírito, passam por isso por conta mesmo de uma missão que tem. E assim nós temos essas diferenças de raças, de acordo com o que o Evangelho nos coloca. E existe também uma diferença evolutiva tanto no sentido intelectual como também moral. E olha só que interessante, nós estamos aqui nessa diversidade e o objetivo não é de subir em cima do outro, de um ser melhor que o outro, de superar o outro, no sentido de ser melhor que o outro, não. É no sentido de podermos assim nos ajudarmos mutuamente, de através desse coletivo conseguirmos todos nós alcançarmos a evolução. E assim, seja espíritos mais inteligentes ou menos, ou mais evoluídos moralmente ou não, existe assim a proposta de convivência para que possamos assim aprender uns com os outros. E é muito interessante nós pensarmos sobre isso, que a gente tem sempre a ensinar ou a aprender. E é interessante como o Evangelho nos coloca isso, esse exemplo de podermos, assim, mesmo diante dessas diferenças,
evolutivas pelas quais nós nos encontramos, podemos assim crescer juntos. E olha só que interessante, se a gente for parar para pensar, a gente, além dos espíritos benfeitores que estão conosco, nos guiando para o caminho do bem, nós temos, por exemplo, o nosso anjo da guarda, que está com a gente, que tem um direcionamento melhor do que está fazendo do que nós. Então ele é apto a nos ajudar, ele tem essa condição de nos ajudar, e a gente precisa assim ouvi-lo, né? A gente tem essa necessidade de ouvi-lo. E olha só essa questão de podermos aprender com alguém que tem muito a nos ensinar, que está bem nesse sentido espiritual, que tem como nos direcionar para o caminho do bem. Então tudo isso é aproveitado. E aqui nós temos no item 15 o seguinte: a Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Então, nós vemos nesse sentido que a gente tem, através da Terra, nesta situação, nesta condição em que a Terra se encontra, né, lembrando que nós passamos por esse processo evolutivo, então não é algo que é estático, a gente está sempre em movimento, assim como a Terra também, no sentido evolutivo também, né? A gente tem aqui, de acordo com o que o Evangelho nos coloca, a Terra como local de exílio aos rebeldes, para que a gente possa, assim, recuperar as ações cometidas, né, os equívocos cometidos, no sentido de recuperar, no sentido de buscarmos assim sair da situação pela qual nós nos colocamos. Então a gente pode, assim, através da Terra, se a gente se equivocou muito antes, se a gente foi rebelde, se a gente foi intolerante, se a gente foi impaciente, se a gente não buscou a indulgência, não buscou o perdão, não buscou humildade, se nós somos intemperantes e nos distanciamos assim de Deus, nós temos a possibilidade aqui como uma nova prova pela qual nós passamos, para que a gente possa assim aprender através dessa nova prova, seja através, por exemplo, de um exame final, de uma recuperação que a gente tem na escola. A gente tem essa oportunidade de vir novamente e de passar aqui na Terra essa situação, para que a gente possa assim rever as nossas ações. E a gente pode lembrar nesse sentido, como a gente tem essa possibilidade, assim, a gente tem o exemplo dos espíritos de capela que vieram para cá, para a Terra, para o planeta Terra, por não estarem mais condizentes ao grau evolutivo pelo qual o planeta deles já estava passando. Então eles puderam vir para cá, para a Terra, para tanto contribuir com o progresso intelectual do planeta, como também aprender e evoluir moralmente. Assim como nós que estamos aqui na Terra, estamos aqui para evoluir. Caso nós não se nós não acompanharmos essa evolução pela qual a Terra está passando, nós vamos precisar ir a um outro planeta com evolução condizente à nossa. Então, por isso que a gente está nessa corrida aí, já que a gente está na transição planetária, a gente está nessa corrida para chegar na regeneração, essa categoria de regeneração, e para que a gente possa estar aqui, a gente precisa lutar muito, comer muito arroz e feijão, no sentido de buscar o estudo, de buscar nos transformar espiritualmente, de buscar a tolerância, de buscar nos distanciar dos nossos vícios. Vícios
Não só os relacionados às drogas lícitas ou ilícitas, mas também ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, que nós alimentamos muitas vezes e achamos que nem percebemos, né? Mas acabamos alimentando muitas vezes assim diariamente. Então a gente precisa despertar para isto, despertar para esse sentido de que nós precisamos mudar as nossas ações, os nossos pensamentos. Tanto que nós estamos passando por essa situação de pandemia muito alarmante, que nos deixa muitas vezes preocupados e assim a gente sente essa dor física, material, seja por conta de estarmos doentes ou vermos alguém doente, ou de ver nossos irmãos também desencarnando por conta disso. Então a gente precisa pensar sobre o que é que nós estamos fazendo. Nós estamos de fato aprendendo com essa situação de pandemia, estamos buscando assim o cuidado conosco e com os outros, sejam os nossos familiares ou não, mesmo as pessoas desconhecidas, nós temos o cuidado de contribuir assim para que esse vírus possa não ser mais tão repassado uns para os outros. A gente está com essa preocupação, a gente está buscando, se possível, contribuir no sentido de ficar em casa, a gente está utilizando os meios de higienização necessários, utilização de máscara, ou muitas vezes a gente não está tão preocupado assim com o outro, e nem conosco. Então a gente tem, a partir disso, dessa pandemia, uma situação que mostra de forma muito intensa essa transição planetária pela qual nós passamos. A gente precisa correr muito para que a gente possa alcançar, né, esse grau evolutivo que a Terra vai alcançar nesse sentido, por estar passando por isso, né, por esse processo de evolução. Possamos também evoluir juntos. Então, a gente tem, através das situações de expiações, o exemplo do limão, de pegar um limão, uma situação complicada, delicada, e transformar numa limonada, que seria algo que vai contribuir conosco de alguma forma, vai contribuir com o outro de alguma forma. Então, tudo é aproveitado. Através das leis divinas, tudo se aproveita. Tanto que a gente tem, assim, como exemplo, através da lei de conservação que nós temos, que rege assim, o universo, nós temos através dos nossos irmãos que estão no grau evolutivo não tão evoluído assim, eles contribuem para a conservação da natureza. E olha só que interessante, tudo se é aproveitado, mesmo que esses irmãos não estejam tão evoluídos, não estejam no grau de vibração tão elevada assim, as energias desses irmãos são utilizadas para contribuir com a preservação e com a conservação, por exemplo, da natureza. Olha só que interessante, como Deus aproveita tudo. E as situações delicadas são aproveitadas para que a gente possa aprender como a situação que nós estamos vivendo. Tendo assim a possibilidade de refletirmos a partir disso, né? De buscarmos o nosso autoconhecimento, de termos este momento, por exemplo, para conversarmos acerca do Evangelho. Tantos centros espíritas que buscaram, a partir disso, utilizar atividades através da tecnologia, né? Utilizar essas atividades, seja através de lives, de grupos de estudos, e a gente está, assim, se conectando nesse sentido, então que possamos ver também o lado positivo disso e buscarmos todos nós aprendermos com isso. E a gente precisa, então, a partir disso, então a gente pode perguntar assim, né? Então, tudo bem, já entendi o que é prova, o que é expiação, que a gente está passando por isso, por que a gente está passando, mas como sair disso, ou como lutar para que a gente possa crescer e saia dessa situação. Então a gente precisa de paciência, precisa de resignação. Paciência como uma ação que é não só para conosco, mas também para os outros, no sentido de que é uma caridade, que através da paciência a gente consegue entender o outro, a gente consegue ouvir, a gente consegue, assim, aprender também no sentido de que, sejam os exemplos positivos ou negativos, a gente consegue, assim, a partir dessa paciência, ter serenidade, conseguir ver melhor as situações, entender quais ações nós vamos realizar, sejam conosco ou com o outro, entendendo também
em qual grau evolutivo o outro está. Então a gente, através dessa paciência, consegue ser indulgente, consegue ter empatia, se colocar no lugar dessa pessoa. Então é a caridade nesse sentido. E a gente precisa de resignação, no sentido de que mesmo que mesmo que a gente esteja passando por situações adversas, nós temos a possibilidade de sair dessas situações. E para isso a gente tem o Evangelho, a gente tem tantas obras maravilhosas para nos direcionar para isto, tem os encontros nos nossos espaços religiosos, agora acontecendo, né, de forma mais predominante, acontecendo virtualmente. Nós temos a oportunidade do trabalho para que a gente possa sair dessa situação de provas e expiações. E para finalizar, gostaria de ler uma mensagem do livro Vivendo o Evangelho, que é uma psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo Espírito André Luiz, que é um livro que traz os itens do Evangelho segundo o Espiritismo comentados, relacionando assim com o nosso cotidiano. E aí a mensagem, referente aos itens 14 e 15, que se encaixa muito bem com os 3 itens comentados aqui, 13, 14 e 15, é a seguinte, é intitulada Como Não Convém. E aí o André Luiz nos traz. Você diz que é difícil viver na Terra. Lida com a fome e se entristece. Observa a nudez e lamenta. Nota a miséria e se irrita. Enxerga a violência e reclama. Assiste a injustiças e se revolta. Percebe exploração e protesta. Enumera crimes e se assusta. Vê orfandade e deplora. Cataloga doenças e se deprime. Anota contradições e sofre. Realmente não é fácil conviver com tantas dificuldades. Contudo, é preciso lembrar que a Terra é curso intensivo de aperfeiçoamento espiritual. E nesse caso não convém exagerar as lamúrias. Pois, como acontece em qualquer escola, o aluno que mais se queixa é o que menos se dedica ao aprendizado. Então a gente entende, né, esses sofrimentos que passamos aqui na Terra, mas que nós possamos assim aprender com eles e não acharmos que nós não estamos inclusos nisso, não. Se a gente está aqui é porque a gente precisa estar aqui. A gente pensa às vezes que o rei da situação, que nós somos superiores, que nós não precisamos passar por isso, que na Terra tem muitas injustiças e nós não temos nada a ver com essas injustiças, mas nós temos sim muito a ver. Seja por conta de ações cometidas nesta vida ou em outras. Então vamos agora fazer a nossa prece final, nos conectando mais uma vez a Deus, a espiritualidade benfeitora. Mais uma vez podemos fechar os nossos olhos se acharmos isso necessário, no sentido de nos concentrarmos melhor, sentirmos à vontade para nos conectarmos a Deus. Então vamos lá agradecer a Deus por este momento, pela oportunidade de nos encontrarmos aqui virtualmente, pelas energias concedidas por Deus e pela espiritualidade benfeitora, que possamos assim receber essas energias e buscarmos a autotransformação, buscarmos refletir, que essas energias cheguem a todos os irmãos que necessitam dessas energias, tanto no sentido espiritual como físico também. Que as energias possam chegar aos irmãos que estão doentes, aos seus familiares, aos irmãos que estão em abrigos, aos nossos irmãos que estão nos presídios, aos nossos irmãos que estão passando por fome, pela fome, aos nossos irmãos que estão desabrigados, que nós possamos ser instrumentos de Deus no sentido de auxiliarmos uns aos outros. Que essa energia chegue a cada um de nós que passamos por diferentes dores, por angústias, pelo medo. Que assim nós possamos ter fé, ter resignação, ter esperança. Que possamos caminhar juntos, em busca da autotransformação, em busca da nossa evolução espiritual e assim acompanharmos a evolução do nosso planeta. Muita luz para cada um de nós, graças a Deus. Então, muito obrigada a todos que estiveram conosco, que possamos ter um excelente dia, possamos depois nos encontrarmos aqui novamente. E até mais, um grande abraço, um excelente dia a todos.